Ainda não há uma data exata, né, para a conclusão do Parque Linear no Córrego da Lagoa, mas a intenção é que essa implantação aconteça por etapas, com a prefeitura sendo a principal responsável pela execução e tendo apoio também da FEAC Campinas. Muito bacana isso, né? 10h47. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para mais um cafezinho. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno, tudo bem. certo. Bruno, a gente está acompanhando aqui uma reportagem dos nossos parceiros do G1 a respeito da discussão que se está criando em relação à chamada tarifa zero, né, pelo governo federal, pensando no transporte público. Só que algumas cidades aqui da nossa região, elas já oferecem essa gratuidade à população. Né, são um sistema aí bem menores, né, do que as grandes cidades, como Campinas, mas alguns detalhes acabaram chamando a atenção também, quando eles puderam acompanhar de perto o transporte público em Arthur Nogueira, também Morungaba e Olambra. Tem a gratuidade, mas as condições dos veículos desse transporte não são os ideais. E aí coloca também a questão, é para garantir só o transporte, é isentar ou é dar dignidade nessa locomoção, né? Pois é, Sandra, e você sabe que eu achei muitíssimo interessante essa reportagem por um motivo, porque há nacionalmente um esforço de estimular as prefeituras para que elas passem a ofertar a tarifa zero. Na verdade é assim, gente. Nós temos dois desafios hoje em se tratando de política municipal e que não foram equacionados de modo satisfatório em nenhum lugar ainda. Então nós não temos um caso de sucesso, vamos dizer assim, né? Que é o quê? Você conseguir garantir políticas que sejam políticas mais eficientes do ponto de vista da mobilidade urbana, e a mobilidade urbana ela passa por uma lógica, é você tirar o carro e tirar, vamos dizer assim, o veículo ali de transporte individual, principalmente de pontos que são pontos mais complexos de trânsito, e estimular acessos que sejam acessos mais rápidos, mais viáveis, né? Seja a pé, onde der para acessar, seja através de ciclovias, ciclofaixas ou algo nesse sentido, ou então no estímulo, na política de estímulo do transporte coletivo. Qual é o drama do Brasil de maneira geral em relação a isso? E aí vem o segundo ponto. O transporte coletivo nos últimos tempos tem sofrido demais em virtude de dois fatores. Primeiro, custo alto de modo geral, as passagens são cada vez mais elevadas nas cidades e mesmo aquilo que a prefeitura tem que arcar para poder fazer o subsídio está cada vez mais caro. Por quê? Há uma série de normas, de exigências que vão desde a qualidade do ônibus, a eficiência das linhas, você conseguir de alguma forma estender a lógica das gratuidades, de meias passagens e isso ser condizente com o custo da própria operação. Então há um desafio que é um desafio expressivo aqui. E nos lugares, como a gente está vendo nas reportagens, em que começa a se adotar a política de tarifa zero, e tem lugares como na região que a gente falou, de Campinas, você acabou de trazer a Olambra, enfim, as cidades adjacentes, você já tem essa lógica da tarifa zero, tem lugares que começaram a estabelecer projetos pilotos com tarifa zero em finais de semana, tem outros que começam a pensar em alguns momentos, em alguns horários ao longo do dia. Então, a solução vem sendo meio que com base na tentativa e erro. E qual que continua sendo o problema? O problema está relacionado à qualidade do transporte. Porque muitas das pessoas hoje, desde a pandemia isso se intensificou ainda mais, preferem muitas das vezes fazer o uso principalmente de motoristas de aplicativo para fazer deslocamento do que muitas das vezes utilizar o próprio transporte público devido à demora. Então você tem estímulos que são estímulos diferentes, porque quando você usa, por exemplo, o transporte, que é o transporte que atende melhor a você na sua necessidade do dia a dia, você congestiona mais o trânsito. Ao mesmo tempo, se você usa o transporte coletivo, ele não tem qualidade, ele também não entrega no momento, você prejudica a sua rotina. É um desafio dos mais expressivos que a gente tem hoje nas cidades brasileiras. E veja, tem prefeitos em muitas cidades que tentaram deixar legado do ponto de vista da mobilidade e que não conseguiram chegar nisso a contento, porque é tanto investimento um atrás do outro, Felipe, Sandra, que às vezes você vai olhando e vai falando o que está funcionando e o que não tem quase que solução, que não passa só pelo transporte, passa, por exemplo, semáforos inteligentes, às vezes pensar nas vias e pensar como que esse deslocamento da via vai funcionar, o uso das faixas especiais, em que momento congestiona mais, que momento congestiona menos. Então Campinas, por exemplo, é uma cidade mega desafiadora nesse sentido.
Acrescentando aqui, né, tarifa em Paulínia, por exemplo, a tarifa é R$1, né, subsidiada, R$1, já foi gratuita até 2010, depois passou a ser cobrada e aí foi reduzida para R$1. Tuiuti, projeto que regulamenta o benefício, já foi aprovado. Processo de licitação para implantação do sistema coletivo de transporte, que não tem, né, na verdade, em Tuiuti, vai ser aberto em breve. Montemor, que era uma cidade que tem tarifa zero, ela já anunciou que vai voltar a cobrança a partir do dia 1º de novembro, portanto, a partir de sábado, de tarifa zero o valor sobe para R$6. Campinas nunca adotou gratuidade, mas já chegou a fazer o passe lazer, que oferecia desconto em alguns finais, em alguns domingos especificamente, e também já teve outras iniciativas aí para reduzir a passagem em dias e horários específicos, fora prova do Enem, né, que já foi também tarifa gratuita, isso no ano passado. Dia do trabalhador, né? Muitas cidades também deixam, né? Sim. Com transporte gratuito também. Mais esporádico, né? Mas exatamente pensando nesse desafio, Bruno, porque é aquilo, né? A gente já paga os impostos para tentar ter as condições, se não as ideais, mas que... As melhores. Né, dentro daí do necessário. Né? E aí, quando tem o subsídio ainda mais para as empresas, para ter o transporte, e aí também nem sempre a contento do usuário, é algo também que, né, é de se reclamar, com certeza, né? Não é também porque o serviço em algumas cidades são gratuitos e não tem o direito garantido, então isso traz esse incômodo mesmo, né? Eu penso assim, pela lógica e olhando os países mais desenvolvidos, o que eles fazem? Adoção de transporte público e alternativas de modais, inclusive, né? A gente falou tanto aqui do trem, né? Por exemplo, do trem, né? Ligando São Paulo, enfim, Campinas, toda a região e tal. Mas assim, é custo, né, Sandra? A questão é essa, né? Você vai mexer numa dimensão como essa de mobilidade, o custo, às vezes, é um custo demasiadamente elevado para você conseguir corrigir o problema. E aí, nas prioridades de política, fica aquela história, o quanto a prefeitura pode, de fato, alocar em algo que seja um pouco mais audacioso na construção de uma política de mobilidade, frente às outras necessidades que batem na porta e que às vezes consomem um volume de recurso significativo, principalmente no caso dos municípios, do campo da saúde, né, gente? Porque saúde é uma das áreas que mais drenam recurso como um todo do município, né? Então, acho que essa é a discussão fundamental. Precisamos pensar na mobilidade? Eu acho que nós precisamos, porque as cidades estão ficando cada vez mais entupidas e não vai nem para frente nem para trás, como diz no popular, né? Aí é tempo no trânsito, é desgaste, enfim, um problema atrás do outro. Só que quem hoje, politicamente, tem coragem de fazer um projeto estrutural como esse, sabendo que muitas das vezes os frutos não vão ser colhidos também na sua administração. Por isso que eu digo, é um problema de 3 frentes. É um problema de interesse político, de viabilidade econômica e de mudança cultural da sociedade, né? O Walter aqui... Pode concluir, Bruno, perdão. Não, de falar, por isso que às vezes é uma equação que às vezes a gente olha e fica com a impressão de que enxuga gelo, né? Porque aí quando a gente vê essas iniciativas como essas na região, começa a avacalhar, como diz no popular, por exemplo, na qualidade dos ônibus, na qualidade do transporte, na pontualidade e assim por diante. O Walter perguntou aqui, a cidade de Campinas, de 1 milhão de habitantes, conseguiria ter a tarifa zero? Como o financiamento dessa gratuidade é possível? Depende, já paga um subsídio hoje, que é metade da tarifa. Então. E que já é milionário, mais de 100 e tantos milhões de reais. É isso. Você poderia aumentar o investimento, vamos dizer assim, com isso? Em tese pode. Só que precisa também ter consciência da população de que não tem almoço grátis. Então, quer dizer, se vai aumentar isso, da onde vai sair? Ou onde vai deixar esse investimento? Porque nenhuma prefeitura está com aquilo que a gente costuma chamar, né, quem acompanha o orçamento dos municípios, chamado grau de investimento alto, né? Ou seja, não tem uma sobra substancial do orçamento para você poder investir em novas atividades. A maior parte do recurso dos municípios já é consumido com aquilo que está em vigor. Tanto que, por exemplo, a Câmara vai discutir o PPA, né, que é outra coisa que vem avançando na votação, já discutiu, aliás, vem para mais uma votação, né, o Plano Plurianual. O que acontece se a gente observar no PPA? Quais as metas que estão em diálogo com esse objetivo, por exemplo, a longo prazo? Porque é isso que eu estou dizendo. É uma política de caráter estruturante, não é algo que você vai fazer numa gestão, né? Numa gestão. Por exemplo, Ribeirão, que é uma cidade que a gente acompanha, os nossos parceiros de lá, e que eu sempre trago, que é uma cidade também de grande porte. A gestão anterior canalizou uma série de recursos para
para a dimensão envolvendo a mobilidade. Então tentou fazer uma série de coisas. Corredor de ônibus, investimento em semáforo inteligente e tal. Só que agora muda a administração, muda a prioridade política, os projetos começam a não fluir. Ou seja, já não avança. Aí você começa a ter problemas. E aí o quanto de dinheiro que foi aplicado? Por isso que eu digo, se for para fazer um processo como esse em Campinas, por exemplo, vai estabelecer a tarifa zero, acho que é algo que faz sentido, vai ter uma política de estímulo nacional, como eu estou dizendo, o governo federal está muito interessado nesse tema também a nível nacional e estimulando o prefeito. Então, beleza, vai migrar para algo nesse sentido? Onde vai vir a grana? Como vai funcionar? Qual a sustentabilidade? Qual o impacto? Que áreas vão receber menos recurso, né? Porque esse, para mim, é, se não o maior, um dos maiores nó-górdios que você tem nas cidades de grande porte hoje. Exato. E aí, só para citar aqui, né, algum dos retornos que o G1 conseguiu em relação às cidades visitadas, o transporte público, por exemplo, de Arthur Nogueira, né, e da depreciação dos ônibus, né, o município disse que tem planos de reforma dos veículos, que busca parcerias para adquirir novos ônibus para ampliar e modernizar o serviço. A Prefeitura de Morungaba confirmou que lá só tem um motorista para o transporte público da cidade e que o servidor é que realiza sem folga o itinerário de todas as linhas. Isso tá errado também, né? E em Olambra, o transporte gratuito existe desde 94 e, segundo o município, a frota é composta por 4 ônibus e um micro-ônibus que atendem tanto a zona urbana quanto a zona rural. Lá o pessoal gosta mesmo da convivência até com o motorista, viu? Com as condições um pouco melhores. Lá sem queixas, né, nesse sentido. Legal. Proximidade, né? Aí a proximidade da população como um todo. Muita gente participando aqui, aí falando, né, de questão de invasão de carro na faixa de ônibus, aí já é uma questão específica aqui da cidade de Campinas. O Teodoro, Paulínia não é referência porque tem os benefícios da Replan, tudo bem que não é referência, mas tem. Querendo ou não, tem. Aí o Walter diz que subsídio é complemento da operação atual, mas na verdade subsídio, independentemente do que aconteça, se a tarifa for zero, tem que ser pago um subsídio para a prefeitura, independente dessa questão. Aí o Fernando, modelo tá incompleto, tem que se implementar trem de superfície e metrô urgente em Campinas. A gente esquece metrô em Campinas. Metrô em Campinas ia ter uma estação no Ouro Verde e uma no centro, só. E outra, o solo de Campinas, vocês já viram a polêmica que foi o Mercadão. O solo do centro de Campinas não comporta uma estação de metrô. É começar a cavar o buraco, cai o centro todo dentro do buraco. Então, eles teriam que pensar. Ô, Felipe, aí tem que ver com os engenheiros de tráfego, engenheiros também civis, todos aqueles da construção, o seguinte: talvez a alternativa fosse VLT, mas também o custo disso, né? E a viabilidade disso, e né? O governo do estado, complexo. O governo do estado quer fazer um VLT saindo de Viracopos, passando pela estrada velha de Indaiatuba para chegar aqui no centro. Então também não adianta nada. Então... e outra coisa... É complexo. O Eliseu falando aqui que a prefeitura deveria ter mais respeito pelos contribuintes, recapear as ruas de Campinas, que chama de colcha de retalhos. Isso indiretamente influencia também na operação dos ônibus, porque um dos motivos apontados para as quebras, segundo o Setcamp, é a má qualidade do viário de Campinas. Não tenha dúvida, né? Asfalto é sempre um fator problemático também. E também é outra discussão, que a gente abriria um fronte aqui, né? Sim. Tipo de asfalto, por que faz desse, não de outros materiais, era melhor investir em material, enfim, material de melhor qualidade. O asfalto é melhor que aqui. É complicado. Bruno, já demos uma apimentada aqui nas discussões, também com os nossos ouvintes, mas é isso, né? É esse olhar atento, entendendo as políticas que estão sendo adotadas e o quanto isso interfere aí no nosso dia a dia. Obrigada por mais hoje. Eu que agradeço, gente. Um abraço forte para você, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. É um tema muito polêmico, mas é interessante, porque afinal de contas tem que começar a pensar a cidade de amanhã agora, né? Pois é. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Até.